Falámos já sobre propriedades ou campos de uma classe, vamos falar sobre os métodos. Os métodos de uma classe são, de facto, funções que permitem executar determinadas ações. Então, neste caso, enquanto as propriedades definem características de um objeto, os métodos definem ações. E estas ações são definidas de diferentes formas, como Public Access Modifiers, Private, etc, etc. E vamos começar pelo básico. Nós temos aqui uma classe humano e temos aqui já um conjunto de estruturas que eu irei explicar de uma forma rápida. Vamos criar aqui uma instância, um objeto humano, H é igual a new humano. O que acontece? A partir do momento em que nós temos um objeto instanciado a partir de uma classe, nós podemos aceder às suas propriedades, como vimos nos vídeos anteriores, e também aos seus métodos. Então, se eu colocar aqui H ponto, eu vou ter a possibilidade de ver que existem aqui alguns métodos já identificados. Alguns deles são já incluídos automaticamente por parte da Net Framework, porque fazem parte da estrutura básica de uma classe. Mas existem aqueles que eu próprio defino dentro da minha classe, como é o caso do saltar e do saltar e andar. Temos aqui também o falar, mas há aqui um aspecto que é importante. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 métodos. Temos o andar, saltar, falar e saltar e andar. Mas quando eu coloco aqui o ponto, eu tenho apenas o falar, saltar e andar. Neste caso, o andar não aparece. E porquê? Por causa do seu Access Modifier. O Access Modifier, ou modificador de acesso, permite definir a que nível é que eu tenho acesso ao interior da minha classe. Da mesma forma que acontece com as propriedades, no caso dos métodos, eu posso definir public, private e um conjunto de outras estruturas que mais à frente veremos em maior detalhe. Mas as mais comuns é o private ou o public. Ora, neste caso, como eu não tenho aqui definido private nem public, ele vai automaticamente interpretar que este método que aqui está é privado. E o método é caracterizado por ter então uma definição de public void, eu já vou explicar o que é, e depois um nome. Temos depois aqui dois parênteses e temos depois o bloco onde nós podemos escrever o código da ação que deve ser executada quando este método for evocado. Portanto, se eu colocasse aqui o saltar, h.saltar, eu vou chamar a execução do meu método desta forma, utilizando também aqui os dois parênteses. Ora, o que é que significa então, aqui no caso concreto do public void saltar, todo este conjunto de informação que aqui está? Muito fácil. Public é o Access Modifier. Permite-me dizer que dentro da classe humano, todos os objetos que forem criados a partir deste molde vão ter público este método saltar. Void significa vazio, significa que esta função ou esta ação não vai devolver qualquer tipo de dado. Isto é, vai executar a ação e eu não vou saber se foi uma ação que fez um cálculo para uma string, se foi uma ação que fez um cálculo para um valor inteiro, se foi qualquer tipo de ação que retorne um valor. Não. Void significa executa a ação e não me devolvas nada. Saltar é o nome da minha ação. E depois, logo a seguir, eu tenho abrir e fechar parênteses. Dentro deste espaço, como iremos ter a ocasião de ver mais à frente, é onde nós vamos poder definir aquilo que se designam por argumentos da função. Ou, neste caso, mais específico, argumentos do método. Os argumentos são variáveis ou valores que nós podemos passar para o interior deste bloco de código. E ao passar esses valores para o interior do bloco de código, nós podemos depois utilizá-los para fazer os cálculos ou as concatenações que assim entendermos. Então, neste caso, eu ao pedir h.saltar, estou na prática a dizer que este objeto vai executar o código que estiver aqui colocado dentro. Se eu colocar aqui o h.falar, vamos ter uma circunstância diferente. E uma circunstância diferente porquê? Porque temos aqui public string falar. Então o que acontece aqui é que a execução desta função, ou desta ação, vamos simplificar dessa forma, vai devolver uma variável do tipo string. E a devolução é feita através da expressão return. Return e depois o valor que vai ser devolvido. Uma vez que estamos a falar de uma string, o valor que vai ser devolvido é do tipo string. Se tivéssemos ali um valor inteiro, int, nós teríamos que ter aqui qualquer coisa deste género, return 10, por exemplo. Okay?
Vamos voltar aqui atrás. E o que vai acontecer então é o seguinte. Nós podemos utilizar aqui, string, podemos utilizar este tipo de funcionalidades para executar cálculos e devolver valores. Como é que nós vamos fazer aqui para guardar o valor que vem daqui? Nós podemos simplesmente fazer assim. String A é igual a H falar. Reparem que eu posso fazer isto, porquê? Porque este método vai devolver uma string. Reparem que se eu alterar aqui para saltar, o que vai acontecer é que vamos ter um erro. Porquê? Este método é void, não devolve qualquer tipo de valor e, por conseguinte, aqui temos este erro. Eu não posso atribuir a uma variável string o resultado de rigorosamente nada. Então, nesta circunstância, o que nós temos aqui é um conjunto diferenciado de formas de definir métodos. Mas ainda não falámos aqui sobre neste caso, sobre o saltar e andar. Porque, reparem, nós temos aqui um método privado, andar. Este método não pode ser acedido a partir deste objeto. Portanto, se eu colocar aqui h.andar, não vai aparecer. Apenas aparece o saltar e andar neste caso, porque contém a palavra andar. Ora, o que acontece aqui neste caso é uma ação especial. Porquê? Eu estou a pedir a um método que execute dois métodos da minha classe. E estes dois métodos é o saltar, que está aqui definido, mas também o andar, que é privado. Então eu posso pedir, através da execução de um determinado método que é público, que não vai devolver qualquer tipo de valor, que execute um conjunto de ações que são privadas. Eu posso, inclusive, nem sequer saber que dentro de uma determinada classe existe o método andar. E reparem que eu posso colocar aqui, pronto, saltar e andar, e nem sequer saber que este método que eu estou aqui a chamar vai executar um conjunto de operações, até porque eu posso colocar aqui muito mais código por aqui abaixo. Então esta é uma forma muito superficial de podermos referir aqui quais são as diferentes formas de nós podermos definir métodos utilizando os Access Modifiers. E estamos a falar apenas da utilização dos Access Modifiers mais comuns, uma vez que depois vamos verificar com alguns mecanismos relacionados com a programação orientada por objetos, hereditariedade, polimorfismo, etc., que existem aqui outro tipo de palavras que nós podemos agregar à frente da definição, ou melhor, atrás da definição do nome de cada um destes métodos. Vejamos então o que é que são os argumentos de um método de uma classe. Nós temos aqui a classe humano que tem um método falar. E este método falar é público, por conseguinte eu posso aceder a ele através dos objetos que instanciam essa classe. Ele é void, significa isto que não vai devolver qualquer resultado. Portanto, vai executar uma ação e não vai devolver nem uma string, nem um valor inteiro, nem um valor booleano, nada. Se eu chamar o método da seguinte forma, h.falar, falar, eu vou ter que colocar, abrir e fechar parênteses e depois o ponto e vírgula. O que vai acontecer aqui nos parênteses é a existência, ou não, neste caso, de argumentos. Os argumentos são valores que eu posso passar para o interior da minha classe, neste caso específico para o interior do meu método, no sentido de ele poder utilizar estes valores para executar um conjunto de operações. Uma vez que este método não tem qualquer espécie de argumento definido, eu posso simplesmente evocá-lo desta forma. E o que ele vai fazer é, neste caso, apresentar aqui na consola a expressão falei. Mas vamos imaginar que eu queria definir o texto que eu queria apresentar. Isto é, não ser um texto estático, porque este texto será apresentado sempre que eu chamar falar, mas sim um texto dinâmico definido aqui através dos argumentos. Então eu aqui no interior vou poder definir os argumentos da seguinte forma. String texto. Ao definir aqui string texto, o que vai acontecer de imediato é a existência de um erro. Porquê? Eu tenho obrigatoriamente agora que, sempre que utilizar o falar, definir aqui um valor. E este valor terá que ser do tipo que está aqui definido. Uma vez que é string, independentemente do nome que a variável tem, ou o argumento tem, é do tipo string. Então eu vou ter que colocar ali em cima nova mensagem. Por exemplo, ao colocar aqui o nova mensagem, eu estou a definir o valor que vai ser atribuído a texto. E a partir deste momento eu posso simplesmente utilizar aqui texto.
quando eu executar este código, o que vai acontecer é que no debug já não vai ser apresentado o texto que estava anteriormente, mas vai ser sim apresentado o texto que eu ali defini. Vamos imaginar, no entanto, que eu queria apresentar dois textos. O texto 1 mais o texto 2. E já sabemos que o mais funciona como concatenação. Então eu posso ter aqui dois argumentos. Posso ter aqui o texto 1, colocar uma vírgula e colocar um outro argumento, que será o segundo argumento deste método. String texto 2. Neste caso voltamos a ter aqui um erro. Porquê? Porque falar dá apenas aqui um argumento. E eu necessito de um novo. Nova mensagem, outra mensagem. Da mesma forma que eu defini aqui os argumentos separados por vírgulas, eu vou definir os valores desses argumentos também separados por vírgulas. Iremos ter a ocasião de referir em maior detalhe algumas alterações que foram feitas com o C# 7. Mas iremos deixar isso um pouco para mais tarde, porque agora estamos a falar da forma básica de escrever código e que é compatível com todas as versões do C#. Depois iremos introduzir aqui alguns vídeos com alguns pontos específicos sobre algumas características do C# 7. Iremos introduzir algumas durante os vídeos, outras em vídeos específicos para isso. Vamos imaginar aqui um outro aspecto, que também já existe nas versões anteriores do C#, anteriores à 7, obviamente, que é a possibilidade de nós podermos definir parâmetros que já têm um valor por defeito. Bom, o que é que isto significa na prática? Vamos imaginar que nós temos aqui o string texto 2 é igual a um ponto de exclamação. O que acontece aqui é o seguinte: se eu colocar aqui esta chamada feita desta forma, não tenho qualquer erro. Apesar de eu ter aqui uma assinatura, que é o nome que se dá ao conjunto de argumentos dentro de um método, apesar de ter uma assinatura que tem duas variáveis, uma vez que eu especifiquei que esta segunda variável, ou este segundo argumento, já tem um valor atribuído por defeito, okay? Já está atribuído desde o início, eu não sou obrigado a ter que o definir. Então, nesta circunstância, se eu executasse o código, iríamos ter aqui o nova mensagem a ser colocado em texto 1, porque é o primeiro argumento, e o segundo argumento que aqui está, ele ia buscar automaticamente este texto. Então iríamos ter nova mensagem e um ponto de exclamação no final. No entanto, se eu colocar a vírgula e colocar aqui um ponto de interrogação, por exemplo, o que vai acontecer é que, pelo facto de eu ter definido aqui este valor, vai ser feito um override deste valor. O que é que significa um override? Significa substituição. Isto é, passar por cima. O sistema irá ignorar o facto de aqui já estar definido este valor e, como eu estou a passar para lá um valor novo, ele vai substituir este valor pelo valor novo que eu estou a definir. De referir apenas como ponto de curiosidade, que depois iremos eventualmente explorar mais para a frente, é o facto de, a partir do C# 7, nós termos a possibilidade de definir local methods. Isto é, nós podemos definir métodos dentro de métodos, mas isso ficará mais para a frente. Falemos agora muito rapidamente de um método que é especial dentro de uma classe, que é o método construtor. O método construtor é basicamente o quê? É um método específico, tem um comportamento específico dentro de uma classe. Nós temos aqui uma classe humano, que é a classe com a qual temos estado a trabalhar, e que tem aqui dois métodos, public humano e public void falar. Bom, vemos aqui public void falar é um método tradicional de uma classe. E o que acontece aqui é que sempre que eu quiser chamar este método, eu poderei fazê-lo da seguinte forma, h.falar, e ele vai executar o código que estiver aqui dentro. Poderemos definir aqui argumentos, como vimos no caso anterior sobre a utilização de argumentos nos métodos, e substituir aqui o falar, neste caso aqui o olá, por valores que sejam passados para os argumentos, por exemplo. Mas existe aqui este método que tem uma característica especial. Primeiro, não tem qualquer valor de retorno, não é necessário colocar aqui void, nem podemos utilizar string, nem boolean, nem int, nada. E o nome deste método terá que ser exatamente igual ao nome da classe. O que acontece na prática aqui é que estamos a criar aquilo que se designa por um constructor. E o constructor, ou construtor, é um método que vai ser automaticamente executado sempre que for instanciada uma classe. Então significa isto que, se nós eliminarmos daqui todo este código e ficarmos apenas com este bloco de informação, o que vai acontecer é que, ao fazer a instanciação
da classe humano para o objeto H ou para a variável H, vai ser automaticamente executado o código que está aqui no seu interior. Então vamos verificar aqui, ao fazer um start, aqui em baixo vai aparecer foi criado um novo objeto a partir da classe, que é o texto que está aqui. Qual é a importância da existência de um constructor, ou de um construtor neste caso? É a possibilidade de nós, ao fazermos a instanciação de uma classe, podermos executar logo um conjunto de código, de configuração, de atribuição de valores, de definição de variáveis, etc, etc. O nosso construtor pode, inclusive, ter também argumentos. O que quer dizer que eu posso ter algo do género string nome, e como podemos verificar aqui, o nome é uma variável ou um campo que é privado. Eu não tenho acesso a ele aqui. H. Reparem, não aparece nome. Também não vai aparecer humano, porque não é um método que eu possa executar a qualquer altura. Ele só é executado quando é feita a instanciação do objeto a partir da classe. Mas eu posso fazer algo muito interessante, que é colocar aqui string n e fazer o seguinte. Reparem, eu ao colocar ali um argumento no meu construtor, já estou a dizer que eu não posso criar um objeto da classe desta forma. Eu terei obrigatoriamente que definir o valor de n. Então eu posso colocar aqui João. E o que é que eu posso fazer agora aqui no interior? Bom, vamos eliminar aqui este código. Eu posso simplesmente dizer que nome, e este nome é exatamente este que aqui está. Reparem que ele até faz aqui as cores para fazer um matching. Vai ser igual a n. Neste caso, eu não tenho acesso à variável n, ou melhor, à variável nome, mas ao definir ali o valor de n, eu vou dizer que nome é igual a n. Vamos imaginar que nós queremos utilizar aqui a expressão nome, por exemplo. Vamos ter aqui um pequeno problema. É que eu posso colocar aqui nome, mas temos aqui nome também dentro. E agora há aqui um problema, que é perceber se este nome é aquele valor que ali está ou este é aquele. Então, para nós simplificarmos as coisas, obviamente poderíamos utilizar o n em vez de nome. Poderíamos utilizar aqui um underscore e colocar ali também um underscore. E agora, neste caso, sabemos que estamos a falar deste nome é aquele e este nome é aquele. Não há qualquer problema. Mas existe ainda uma outra possibilidade, que é a possibilidade de utilizar a expressão this. Ponto. E o this significa o nome que pertence a esta classe. E o nome que pertence a esta classe não é este argumento, mas é sim a sua propriedade. Então temos aqui uma forma simples de podermos ver em diferentes circunstâncias como é que nós podemos utilizar o construtor, para que é que ele serve, neste caso para automaticamente executar um conjunto de operações sempre que é criado um novo objeto daquela classe, e alguns métodos ou alguns mecanismos que nós podemos utilizar para iniciar logo, de uma vez só, algumas propriedades da classe. Vejamos aqui ainda mais alguns aspectos sobre os métodos e algumas informações adicionais sobre a forma como nós escrevemos métodos nas versões mais recentes do C#. Neste caso concreto nós temos aqui o método calcular, que devolve um valor int. Temos aqui então o valor int a ser devolvido a partir do método calcular, que tem dois argumentos. Dois argumentos de valor inteiro, será o A e o B. Quando este método é evocado, vai ser feito este cálculo A mais B e vai ser devolvido através do return. Então significa que eu posso colocar aqui int resultado é igual a h.calcular e depois definir aqui 10 pois não o mais, mas sim o 20. Ok? Então eu estou a passar aqui o 10 para o A, o 20 para o B, e depois o resultado vai ser efetuado aqui dentro. Claro que estamos a falar de uma operação extraordinariamente simples, mas poderíamos ter aqui uma implementação de código bem mais complexa. Eu poderia escrever aqui tudo isto da seguinte forma. E apenas... vamos colocar aqui simplesmente deste lado. Ok? É apenas uma questão de sintaxe. Public int calcular. Vamos definir aqui int A, int B, e vamos definir aqui, abrir e fechar parênteses, e colocar aqui return A mais B. Não temos qualquer problema em termos isto desta forma. Da mesma forma que poderíamos ter aqui um conjunto de vários métodos, todos escritos apenas com uma linha. A partir do C# 6.0, foi possível começar a escrever os métodos de uma outra forma. Poderemos continuar a escrever desta forma que aqui está, ou desta que aqui está, mas poderemos fazê-lo da seguinte forma. Public
int, calcular. Vamos definir aqui os argumentos int a, int b. E agora, em vez de abrirmos e fechar parênteses e colocar o return, simplesmente utilizamos esta expressão, a mais b. E desta forma nós vamos ter exatamente o mesmo resultado que temos aqui ou no topo. O que está a acontecer aqui com a utilização deste sinal é simplesmente a eliminação do abrir chaveta e return e do fechar a chaveta. Okay? Apenas é feita a execução, uma vez que se trata apenas da execução de uma linha de código, e isto só funciona quando o nosso método tem apenas uma única linha de código, e por conseguinte nós temos aqui de imediato o retorno feito. E reparem que a escrita do código torna-se muito mais simplificada. E apenas para terminar esta breve referência à utilização dos métodos, vamos falar aqui sobre algo muito específico, isto é, introduzido no C# 7, que é a possibilidade de termos então métodos dentro de métodos. E o que nós temos aqui é algo que é relativamente simples de perceber. Nós temos então a nossa classe humano que tem um método chamado calcular. Calcular aceita dois argumentos, a e b, e quando nós chamamos aqui então o int resultado vai ser igual a calcular 10 e 20. O 10 vai para a, o 20 vai para b. Mas o que acontece aqui dentro é algo muito interessante. Nós temos aqui o return a mais b, mais o resultado da execução deste método, cujo argumento é igual a 10. Ora, onde é que está este novo método definido? Está aqui dentro, definido daquela forma que nós vimos que foi possível passar a ser escrito a partir do C# 6.0. Então nós temos aqui um método que na prática só existe dentro deste outro método. Não existe noutro método aqui novo. Por exemplo, se eu colocar aqui public int calcular 2 e tentar utilizar aquele método, ele aqui não existe. Reparem, novo método não existe aqui dentro. Uma vez que isto está relacionado com as questões de escopo, iremos falar nisso já num dos próximos vídeos, o que acontece aqui é que, como o método está definido aqui dentro, apenas vai estar visível aqui dentro, vai estar disponível apenas aqui nesta parte do código. E quando eu utilizo o return a mais b mais novo método, o a vai ser o valor que vem dali, 10 vai para a vai para a, 20 vai para b, b vai para b, e aqui mais novo método é o return da operação de C mais C. Ora, se eu digo aqui que é 10, o 10 vai passar ali para o C. 10 mais 10 dá 20, mais 20 dá 40, mais 10 dá 50. O resultado aqui seria 50. Vamos aqui experimentar no debug.writeLine e vamos colocar aqui resultado. Vamos executar aqui esta funcionalidade e vamos verificar então que temos aqui o valor 50.